paz de Cristo. Eu me chamo Sandra. Muito prazer. Ouça agora o que eu tenho para lhe dizer e saiba, de uma vez por todas, de forma clara e direta, sobre toda essa questão do tempo da lei e o tempo da fé. Estou me referindo ao tempo da lei de Deus e o tempo da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Depois que a minha mãe faleceu, isso foi em 2016. Passou-se um ano, mais ou menos isso, e eu decidi por mim mesma ler a Bíblia. Eu já era salva há bastante tempo, mas só me interessei em estudar a Bíblia depois que a minha mãe faleceu. Ao passo que eu ia lendo a palavra e falando com o Senhor sobre o que eu estava lendo, o Senhor já estava fazendo um mover para que um ensinamento que é dele chegasse até a mim. Eu me refiro aos ensinamentos que o Senhor deu a Rebecca Brown. Esses ensinamentos chegou a mim pela minha irmã, que já conhecia sobre esta serva do Senhor e tinha os livros. O ensinamento que o Senhor deu a Rebecca Brown e que ele queria que eu soubesse e praticasse era sobre os passos da purificação. Em um outro áudio falarei melhor sobre isso, mas já afirmo a você que os ensinamentos que a Rebecca Brown escreveu em seus livros é verdadeiro e é do Senhor, sim. Por fim, aprendi e coloquei em prática o passo a passo da purificação, e o Senhor ia testificando comigo a cada passo. Passou um bom tempo até que eu acabei entrando em um tipo de debate com uma pessoa muito próxima a mim. Acabou que entramos em um impasse, pois para esta pessoa não precisamos mais do que vem do tempo da lei, que estamos livres da lei, pois o apóstolo Paulo fala sobre isso. E ao ler o que o apóstolo Paulo falou sobre isso em suas cartas, você realmente interpreta que não precisa mais do que vem do tempo da lei. É como se a lei deixou de existir. O problema aqui é o seguinte: eu aprendi com o Senhor o processo da purificação, e a purificação tem que ser feita por todos os que são salvos em Cristo. E este processo de purificação é um ensinamento do Senhor que é bíblico, pois o Senhor me mostrou onde está na sua palavra. Mas adivinha só aonde está este ensino? No Antigo Testamento, no tempo da lei. Bom, por causa dessa situação, o que eu fiz? Fui na fonte, fui falar diretamente com o Senhor em oração e falei com o Senhor mais ou menos o seguinte: Pai, eu sinceramente não estou entendendo isso tudo. Eu não entendo isso sobre o tempo da lei e da fé. Eu já li as cartas do apóstolo Paulo, mas vou ler tudo novamente. Vou pegar todas as cartas que ele escreveu e ler tudo sem deixar passar nada, porque eu estou deixando passar alguma coisa. E, Senhor, eu só irei sair disso quando eu souber definitivamente sobre este assunto. No dia seguinte, para a honra e a glória do Senhor, o Senhor fez um mover maravilhoso e me levou até o livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 até o 5, que diz o seguinte: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados.
porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu li essa passagem bíblica umas 2 vezes e fiquei pensativa, até que neste exato momento o Senhor me chamou a atenção no versículo 5. Ao ler novamente esse versículo, fiquei sem reação e falei comigo mesma: mas espera aí, os preceitos, mandamentos, estatutos e as leis não foram entregues ao povo de Israel? Isso é algo que não foi feito antes deles. Em seguida, o Senhor me fez ir ao começo de tudo, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. E foi daí que eu compreendi a coisa toda. Eu compreendi não só sobre este assunto, como também sobre muitos outros assuntos que falarei em áudios futuros. E digo a você, eu me senti como se o Senhor tivesse aberto o mar para mim. Agora, sem mais demora, vamos ao ensino do Senhor. A resposta do Senhor para toda essa questão é super simples e fácil de se compreender, pois tudo se resume em uma única palavra: vontade. Vamos aprender sobre tudo isso por etapas. Nessa primeira etapa, eu vou falar sobre o porquê que com Jesus Cristo estamos livres da lei. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o que eles dois fizeram na prática foi deixar de fazer a vontade de Deus para fazerem a sua própria vontade. Eles dois escolheram fazer o que quer e não o que Deus quer. Já Abraão escolheu fazer o que Deus quer e não o que ele queria. Então, Abraão viveu tudo o que vem de Deus, seus preceitos, mandamentos, estatutos e as suas leis. Isso porque tudo o que Deus fala e tudo o que Deus faz é a sua vontade. No entanto, observe que não foi Abraão que recebeu diretamente de Deus as suas leis, mas foi a nação de Israel que recebeu. Mas por quê? A resposta é simples, porque a nação de Israel não vivia a vontade de Deus. Eles não faziam o que Deus queria. Eles viviam a sua própria vontade. Por causa disso, foi necessário o Senhor entregar a sua lei, que é a sua vontade, para a nação de Israel. Já com relação a Abraão, não foi necessário o Senhor fazer algo assim, pois Abraão vivia na prática a vontade do Senhor. Lembra o que o apóstolo Paulo falou no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 23 ao 24? Ele disse o seguinte: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Ou seja, pelo fato da nação de Israel não viver a vontade de Deus, o Senhor teve que entregar a sua lei, a sua vontade por escrito a eles, para mantê-los guardados até a vinda do Messias. Com a chegada do Messias, com a chegada da graça de Deus, quando somos salvos por Jesus Cristo, não precisamos mais da lei, ou seja, com Cristo passamos a ser livres da lei. Mas isso ocorre por quê? Porque ao ir para Cristo, ao sermos salvos por Ele, na prática estamos renunciando à nossa própria vontade para viver a vontade de Deus em Cristo. Ou seja, passamos a ser como Abraão, que escolheu viver a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Mas vamos lá. Até aqui, este assunto pode ainda estar um pouco confuso para você. Então, vou dar um exemplo para ajudá-lo a compreender melhor tudo isso. Há uma lei em vigor para as pessoas que fumam.
é uma lei que determina os lugares que essas pessoas não podem fumar. Ou seja, estas pessoas estão debaixo dessa lei. Esta lei tem o controle sobre elas. Mas aí, uma pessoa que fuma toma a decisão de parar de fumar. Ela corre atrás para parar de fumar e consegue. Aí eu te pergunto, há alguma lei para quem não fuma? A resposta é não, não há lei para quem não fuma. Então, esta pessoa deixou de estar debaixo da lei do não fume. A lei do não fume não tem mais controle sobre ela. Ela não precisa mais dessa lei. Ela está livre. Mas uma última pergunta. A pessoa que parou de fumar, ela se tornou livre da lei do não fume porque esta lei deixou de existir? Ou foi porque ela parou de fumar? A resposta é: foi porque ela parou de fumar. A lei do não fume permanece em vigor. Se por um acaso esta pessoa decidir voltar a fumar, ela volta a ficar debaixo da lei. A lei do não fume volta a ter o controle sobre ela. Voltando a falar da lei de Deus, nós passamos a estar livres da lei porque, ao sermos salvos por Cristo, nós escolhemos deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus em Cristo. Ou seja, quem para de fumar somos nós. A lei em si continua em vigor. Agora vamos para a segunda etapa deste assunto. Eu vou falar sobre a lei em si. É muito importante nos lembrar que tudo o que Deus fala e tudo o que Deus faz é a sua vontade. Então, os seus preceitos, os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis são a sua vontade. E quando vamos para Cristo, quando somos salvos por Jesus Cristo, na prática, estamos deixando a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus disse o seguinte no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Ou seja, a lei, que é a vontade de Deus, ela é cumprida e não anulada. Na prática, ao sermos salvos por Jesus Cristo, não é a vontade de Deus que deixa de existir, é a nossa vontade que deixa de existir, é a nossa vontade que é anulada. Ao saber que a vontade de Deus ela é cumprida e não anulada, o que mudou do tempo da lei para o tempo da fé foi o seguinte: com Cristo não é mais necessário fazer nenhum tipo de sacrifícios com animais, o que acontecia naquela época. Também não precisa mais de cerimônias de purificação, pois tudo passou a ser feito no nome e no sangue de Cristo. E também não precisa o homem se circuncidar, pois entramos em uma nova aliança por meio de Jesus Cristo. Então, isso que eu acabei de falar foi o que mudou. Tirando isso, todo o restante que Deus entregou a Israel, ao povo de Israel, está em vigor. Para finalizar, a lei, que é a vontade de Deus escrita, foi dada para quem não vive a vontade de Deus. Mas, para os que vivem a vontade de Deus em Cristo, estão livres da lei escrita. Pois Jesus Cristo é a vontade de Deus, é a lei em pessoa, em carne. Nós sabemos que em todo o ensino, primeiro recebemos a teoria, depois temos a prática, correto? Então, eu posso afirmar que a lei escrita é a vontade de Deus na teoria, enquanto Jesus Cristo é a vontade de Deus na prática. É por isso que com Jesus Cristo os judeus não precisam mais ficar debaixo da lei e os não-judeus não precisam ir para debaixo da lei. Isso porque ambos, judeus e não-judeus,
deixaram a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus em Cristo. Te deixo aqui um forte abraço. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor o trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para você com amor e lhe dê a paz.